Muito bem, voltamos então, para mais uma aula onde a gente está resolvendo alguns exercícios sobre a parte de trigonometria. Na aula anterior, a gente resolveu algumas questões relacionadas com o estudo da trigonometria dentro dos triângulos, tá? Foram questões que precisavam pensar um pouquinho mais, são questões um pouquinho mais elaboradas. E agora a gente reviu um pouquinho da circunferência e a gente volta com algumas questões da circunferência e as funções trigonométricas, perfeito? Então, vamos ver nossa primeira questão aqui. Antes de ver nossa primeira questão, a gente vai relembrar um pouquinho o que a gente viu de circunferência. Então, a gente viu que para calcular o comprimento da circunferência, o que era o comprimento, né? É a parte que a gente vai calcular com 2 vezes o π vezes a medida do raio, tá certo? Então, o comprimento total de uma circunferência. O que era o diâmetro dentro da questão da circunferência? O diâmetro, então, a gente podia calcular por 2 vezes a medida do raio, tá certo? E a área de uma circunferência? A área da circunferência a gente calcula pela seguinte fórmula: a área igual a π vezes a medida do raio ao quadrado, tá? Então, essas 3 fórmulas a gente já viu como utilizar em alguns exercícios. Aí tinha mais uma partezinha. O comprimento do arco de uma circunferência. Lembra que quando a gente marcava o ponto no comprimento da circunferência e ligava esse ponto até o ponto de origem no gráfico, a gente determinava um arco. E esse arco era calculado pela medida do arco igual ao ângulo alfa vezes o R, tá? E às vezes a gente tinha que transformar a unidade de grau para radiano, ou de radiano para grau, que são as 2 unidades que a gente utiliza para fazer medições de ângulo dentro da circunferência, tá? Então aqui é mais para a gente relembrar, porque a gente já montou essas questõezinhas nas aulas anteriores. E fazendo esse formulário, a gente vai para questões um pouquinho mais elaboradas dentro de circunferência, tá? Então qual é a nossa primeira questão aqui? Então vamos lá. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura abaixo ilustra uma pista de atletismo. Vulgarmente, aquela pista de corrida que quem já prestou atenção ou de repente tem em alguma região, já teve a oportunidade de estar presente, ela tem uma forma de elipse, tá certo? Quer dizer, elipse não, né? Ela vai formando aquela forma, ela tem um retângulo e tem mais as formas circulares ali na ponta, tá? A pista é composta por 8 raias, onde ficam cada um dos atletas, e tem a largura total de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro, tá? Da pista para a extremidade, e são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os 2 semicírculos da pista são iguais. Então, vamos ver o que é tudo isso que está escrito aqui, tá? Então, esta é a pista de atletismo, tá certo? Então, o que é a pista de atletismo? Nós temos 2 meias circunferências de cada um dos lados e temos a parte reta da pista. Para quem não lembra, aonde que acontece a corrida de velocidade? Na parte reta. Aonde que acontecem as corridas de obstáculo, as corridas de distância? Os atletas vão sendo posicionados em cada uma das raias, tá certo? Então, assim, nós precisamos descobrir o que é agora, dentro dessa pista de atletismo. Ele quer saber se os atletas partissem de um mesmo ponto, tá? Dando uma volta completa na pista, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Então, volta um pouquinho aqui no desenho. Vamos pensar que todo mundo vai sair desse ponto aqui. Qual dos atletas vai ser mais beneficiado? Tá? Dando uma volta inteira na pista de corrida, tá certo? Vou deixar a perguntinha aqui para vocês, tá? E vou dar um tempo para vocês pensarem qual dos atletas que seria beneficiado. Então, vamos lá.
bem. Vamos então por partes para tentar responder esse problema, tá certo? Vou voltar um pouquinho no nosso desenho para a gente poder tirar alguns dados, né? A primeira coisa que a gente vai poder tirar dos nossos dados, tá ali, ó, a distância entre as raias. Então, a distância entre as raias vai ser esse tamanho que nós temos aqui na figura, tá? Que no texto ele está marcando que são 9,76 metros. Esse 9,76 metros, ele é dividido por 8 raias que tem aqui dentro, que são 8 atletas que podem correr, tá? Então, a gente vai fazer uma divisão para descobrir, primeiro, qual é o tamanho de cada raia, tá certo? Então, o que a gente pegou aqui, ó? Tem o número de raias que é 8, então eu vou dividir 9,76 por 8 raias. Lembrando de uma divisão de número com vírgula por número inteiro, a gente iguala as casas para poder tirar a vírgula, perfeito? Chegamos na nossa divisão que o espaço entre cada raia é de 1,22 m. Vamos guardar esse dado para a gente usar futuramente, tá? Então, a gente já sabe que aqui vai ter 9,22, 9,22, até chegar no tamanho total, que é 9,76 metros, perfeito? Agora, então, a gente vai pegar um outro dado. Aqui a gente consegue identificar que a gente tem duas meias circunferências. Se eu juntasse essa parte mais essa parte, tá? A gente ia ter uma circunferência inteira. Qual é o raio da minha meia circunferência aqui? É 36,5 metros, tá certo? Então, eu vou ter que calcular o quê? O comprimento dessa circunferência, para saber exatamente quanto de distância ele vai estar correndo aqui, tá? Então, como que a gente vai calcular isso? Eu sei que o raio é 36,5 e sei que para calcular o comprimento da circunferência, a gente vai ter o quê? 2 vezes π vezes o raio, tá certo? Só que a gente vai ter o quê? Eu vou montar o raciocínio aqui. Eu tenho 2 vezes meia circunferência, que dá vezes o comprimento, que é 2πr, perfeito? Simplificando 2 por 2, a gente sabe que a gente vai ter uma circunferência completa. Então, a gente parte para o nosso cálculo e a gente chega em 229,22 metros. O que é esse 229,22 metros? É esse espaço aqui mais esse espaço aqui, tá? Porque a gente está somando essas duas metades de circunferência, perfeito? Bom, o que vai ser o nosso raciocínio agora? A gente está querendo saber o que na nossa pergunta. Vamos voltar aqui na nossa pergunta. Se os atletas partissem do mesmo ponto, tá? Dando uma volta completa dentro da nossa pista, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Então, vamos voltar um pouquinho lá para o nosso desenho. Se todos eles, então, saíssem do mesmo ponto, certo? Qual deles que levaria a maior vantagem? Quem está na raia 1, na raia 2, na raia 8? Vamos tentar pensar exatamente isso. O que vai acontecer com o meu atleta que está aqui na raia 2? Será que vai ser o mesmo raio da circunferência? Não, vai ser um raio que vai ter 1,22 metros a mais, tá certo? Então, o novo raio vai ser 37,72 centímetros, tá? Então, daí vai ser o quê? Maior ou menor a distância? A distância vai ser maior. Então, aqui a professora colocou um cálculo do quê? Vamos ver qual a distância total que o atleta da raia 1 percorreu. Então, calculando aqui 229,22 metros, mais 2 vezes 84,39. Da onde a gente tirou 84,39? A medida do quê? Do nosso retângulo que tem aqui no meio, tá certo? Então, eu estou pegando um pedaço que ele correu aqui, mais 84,39, mais o pedaço que ele correu ali da circunferência, mais 84,39, tá? E a soma de toda essa distância, quando o raio for de 36,5, tá? Vai ser um total de 398 metros. E na raia 2? Acabei de mostrar para vocês que na raia 2, o raio vai ser o quê? 1,22 m maior, tá? Então, o novo raio vai ser 37,72. Então, com isso, a distância na raia 2 vai ser maior, perfeito? Então, olhando para as nossas alternativas, qual das raias que o atleta vai estar sendo beneficiado? O atleta vai estar sendo beneficiado, então, na raia 1, porque ele vai percorrer uma distância menor, desde que eles saiam do mesmo ponto.
Quem gosta de acompanhar atletismo já percebeu que nas provas de longa distância os atletas não saem do mesmo ponto. Por que eles não saem do mesmo ponto? Porque eles já estão calculando essa diferença para que todos possam correr a mesma distância. Por isso que cada um sai de um ponto diferente da pista, tá? Para que daí não tenha sido beneficiado o atleta que está na raia inicial. Perfeito? E assim a gente consegue responder a nossa questão e sabendo que o atleta beneficiado aqui vai ser o atleta da raia 1, desde que eles saiam da mesma distância. Tá joia? Vamos lá então. Uma segunda questão. Eu disse para vocês que essa questão a gente tem que interpretar, né? Então vai ter que ler bastante, prestar bastante atenção, porque são questões que têm um texto mais extenso. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radianos, conforme mostra a nossa figura aqui. Então, eu vou tentar deixar aqui. Vamos só para a nossa pergunta, então. Coloquei o desenho um pouquinho maior. Suponha que os objetos desloquem apenas pelas semirretas da circunferência, tá certo? Não podendo passar pela origem. O que ele está querendo saber? A gente vai considerar o valor de π e para realizar, então, o percurso mais curto do ponto B para o ponto A. Como que a gente vai calcular isso? Dentro dessa malha que está aqui no nosso plano cartesiano, tá? Então, dá uma olhada nas questões. A professora vai deixar o desenho porque eu acho que fica mais fácil de vocês tentarem entender, mas o objetivo é sair do ponto B e chegar ao ponto A percorrendo o menor caminho. Tempinho para vocês pensarem.
nossa leitura com calma, tá? Tentando interpretar o que o problema está pedindo. A gente volta a olhar para o gráfico e vamos tentar identificar o que a gente tem nesse problema. Então, primeira coisa, a gente está sabendo que a gente tem que sair do ponto B e chegar no ponto A. E quando a gente está falando entre pontos e retas e como fazer um caminho menor, a distância entre dois pontos, o menor caminho que a gente tem que percorrer é uma linha reta. Porém, como que a gente vai traçar uma linha reta aqui se eu tenho que passar pela parte curva, tá? Se eu tenho que passar pelos arcos que tem aqui dentro do meu gráfico. Então, a gente vai tentar o máximo possível fazer o nosso percurso reto, tá? Então, vamos tentar ver o que pode acontecer aqui. Lembrando, a gente vai contar unidades aqui, tá certo? Como uma unidade imaginária, tá? Então, do B, vamos partindo de cada pedacinho aqui, ó. Consigo andar um pedacinho reto aqui, um pedacinho reto aqui, um pedacinho reto aqui. Então, até agora eu já consegui andar 3 pedacinhos, perfeito? E daí agora, tem mais algum caminho reto para a gente fazer aqui? Ah, eu não posso passar pela origem, tá certo? Então, aqui eu não posso descer. O que eu tenho que fazer agora, então, aqui? Tenho que vir para o caminho do lado, ou tentar entender qual seria o melhor caminho. Mas a partir do momento que eu vou para a segunda semi-reta aqui, a gente está andando o quê? Num pedacinho curvo. Tá certo? E a gente viu que cada pedacinho curvo desse aqui tem a medida de π/6 radianos, perfeito? Ele já te fala isso lá no texto. Então, é só a gente somar quantos pedacinhos π/6 a gente vai caminhar. Então, aqui eu posso caminhar um pedacinho π/6. Daí, se eu subir aqui, vou ter que... Então, tem que ver qual vai ser o melhor caminho que a gente vai andar, tá? Eu vou dar uma sugestão. Se a gente estiver andando, então, aqui 3 pedacinhos retos, e agora aqui eu vou contar os meus pedacinhos curvos, ó. π/6, mais π/6, mais π/6, mais π/6. Então, eu andei 4 vezes o pedacinho π/6, tá? Que são os ângulos que estão me indicando aqui no gráfico. E daí eu posso pegar, de novo, a partir desse ponto aqui do -1, eu posso pegar mais pedacinhos de reta. Então, mais um pedacinho reto, mais um pedacinho. E com isso eu vou contar, tá? Pedacinho por pedacinho que a gente caminhou no nosso gráfico. Então, quem tem medo de gráfico, é só fazer uma leitura mais detalhada, tá certo? E entender que o menor caminho ia ser o máximo possível reto e todos os elementos que a gente tinha no nosso problema, tá certo? Então, agora a gente vai contar. Quantos pedacinhos retos a gente andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, marquei aqui, ó, 8 pedacinhos em linha reta, tá? E quantos pedacinhos com π/6 a gente andou? 1, 2, 3, 4 pedacinhos. Então, mais 4 vezes π/6, tá? Bom, se a gente olhar nas nossas alternativas, não tá lá essa alternativa, perfeito? Por quê? Porque a gente sempre pode simplificar, né? Então, o que a gente fez aqui quando tem uma multiplicação de número inteiro com o π/6? A gente dividiu o numerador, a gente dividiu o 4 e o denominador por 2, tá? E daí a gente chega na resposta final de 8 mais 2π/3. Aí a gente vai lá e vai enxergar dentro das nossas alternativas qual é a alternativa que está correta. E a gente consegue perceber que a alternativa correta é a alternativa A, tá? Então, a gente precisou fazer muita conta aqui? Não, a gente só somou os espaços onde a gente estava caminhando, perfeito? Então, parecia ser uma questão difícil, mas se a gente conseguisse interpretar de verdade, a gente conseguia fazer a questão, perfeito? Então, muito bem. Nessa aula de hoje, a gente sabe que foram poucos exercícios, mas que tiveram uma complexidade de leitura maior, tá? E a gente tentou envolver o quê? As relações e cálculos da circunferência, né? Que a gente já vinha estudando a circunferência, e a gente viu as fórmulas para calcular o comprimento da circunferência, as unidades que a gente mede os ângulos dessa circunferência, e a gente tentou fazer 2 exercícios que tivessem um pouquinho dessas relações e cálculos da circunferência, tá? E a gente relembrou um pouquinho quais eram os elementos que formam essa circunferência. O raio, lembrando do diâmetro, né? Se vocês olharem nas aulas passadas, tem a corda, tem todas as partes, né? E os elementos que podem ser tirados de dentro de uma circunferência, perfeito? Então, para a gente terminar a nossa aula, a gente vai para o nosso quiz, certo? Vamos tentar ver algumas questões que envolvem circunferência também. Primeira questão. Qual desses segmentos representa o raio? Então, dá uma olhada aqui que eu vou deixar vocês pensando um tempinho.
Então, voltando para a nossa análise aqui. Dentro dos elementos que eu tenho nessa circunferência aqui, qual desses segmentos de reta que representam o nosso raio? A alternativa correta é a letra C. O que era o raio numa circunferência? É o centro de origem até encostar na circunferência, tá? Então, aqui só podia ser o segmento formado por OB. Muito bem, para quem lembrou. Nossa segunda questão aqui. Qual é o comprimento de uma circunferência, sabendo que o raio é igual a 7 centímetros? Como que a gente calcula mesmo a fórmula, o comprimento da circunferência? Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio, tá certo? Então, dá uma pensadinha em qual das alternativas a gente chega lá. Então, usando a nossa fórmula da circunferência, multiplicando os elementos, a gente consegue chegar que o comprimento dessa circunferência, que tem raio 7, é igual a 43,98 centímetros. Muito bem, só a utilização da fórmula. E mais uma questãozinha, qual desses segmentos representa o diâmetro? Vamos ter que lembrar lá o que é o diâmetro, tá certo? Mais um tempinho para vocês pensarem.
Bom, nessa questão a gente precisava relembrar o que é o diâmetro dentro de uma circunferência. E se a gente voltar lá no início da aula, a gente vai ver que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Se eu sei que o raio aqui é OB, qual é o segmento que está representando 2 vezes o raio? Só pode ser o segmento CD. Então, acertou quem marcou a alternativa C. Muito bem. Pessoal, a gente tentou recapitular um pouquinho circunferência, né? Lembrando os elementos e tentando fazer alguns exercícios, tá? A gente vai ter mais um pouquinho sobre trigonometria para a gente poder recapitular um pouquinho mais sobre circunferência. Até breve!